Hoje nós temos uma entrevista muito especial sobre o direito previdenciário. Com ela, doutora Maria Fernanda Mascaro do Pinho. Ela que vai nos trazer muitas orientações sobre várias questões da previdência social. Você que tem dúvidas, vale a pena conferir. Vamos nessa? Então vem. Então vamos lá, nossa entrevista de hoje é com ela, advogada, né, especializada em Previdência Social e Direito Público, doutora Maria Fernanda Mascaro do Pinho. Olá, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Muito bem, e um prazer recebê-la aqui em nosso canal e a oportunidade de vosso conhecimento a todos aqueles que têm dúvidas e com certeza também que não têm dúvidas vai ganhar um conhecimento sobre a previdência privada não, previdência social. Depois a gente até faz um sobre previdência privada, mas hoje vamos falar sobre a previdência social, né, doutora? Que é um Isso assunto aí. que, como nós falamos nos bastidores, não tem fim, né? O que nós costumamos brincar entre os colegas é é o direito adquirido de hoje. Exatamente. Doutor, então vamos para uma primeira pergunta. Eu ainda não vou fazer aquela pergunta tradicional de como eu faço para entrar com pedido, quanto tempo eu tenho. Eu vou fazer uma pergunta que acho que é uma pergunta unânime hoje entre as pessoas comuns que procuram a advocacia para os direitos sociais. A previdência ela por si eu penso que sempre foi muito complicada, né? As pessoas sempre tiveram dúvidas, problemas em entrar, quando eu posso aposentar, quando eu não posso, sempre teve esses problemas. E com a reforma ficaram muitas outras dúvidas no ar. A pergunta ela é crucial. A reforma melhorou ou depende do caso? Cada caso existe as suas particularidades que devem ser atentadas para melhor explicar se está melhor ou se está pior, ou se a reforma veio a beneficiar ou não, mas em linhas gerais, a reforma não veio a beneficiar, pois aumentou as exigências de tempo mínimo de contribuição dos homens, que passou de 15 anos para 20 anos, e aumentou a idade mínima das mulheres da aposentadoria por idade, que antes era aos 60 anos, para os 62 anos. Ou seja, o caminho de contribuição para tanto homem como mulher ficou mais comprido. Certo. Aí vem a segunda pergunta, que aí é a primeira entre as pessoas quando querem. Até fizeram uma pergunta aqui para mim, eu coloquei hoje na minha página, mas as pessoas preferiram entrar no particular. Não sei por que motivo, mas elas preferiram entrar no particular. Então, algumas dúvidas, como essa daqui, que diz assim: onde é possível verificar os vínculos trabalhistas e de contribuições ao INSS? É uma excelente pergunta. E o sistema hoje em dia tende a favorecer esse acesso às contribuições a partir do momento que foi criada uma plataforma digital chamada Meu INSS. Então, cada pessoa que inicia a sua vida colaborativa, contributiva, por meio de vínculo empregatício ou como autônomo facultativo, hoje pode criar uma senha no sistema do Meu INSS e fazer a consulta a qualquer momento de todas essas contribuições que foram vertidas ao sistema e conferir se aquilo bate com o que está anotado na sua carteira de trabalho, se está anotado nas guias de carnês de contribuição. E havendo alguma divergência, pelo próprio sistema, hoje é possível pedir alteração desses dados do cadastro. Olha que legal, doutor. Isso é muito bom para que as pessoas possam saber que ela pode fazer isso daí, então, sem uma assessoria jurídica. Ela pode fazer esse levantamento por ela só. Sim, exatamente. Ela cria uma senha pessoal no sistema do meu INSS. Existe um aplicativo do INSS que pode ser instalado no celular ou pela rede de internet. Você também, numa página, consegue abrir esse aplicativo
e criar essa senha pessoal, ir lá e consultando tudo que há de informações no cadastro acerca das contribuições que foram vertidas para o sistema. Que legal, doutora. Agora, uma segunda pergunta que é entre 5 que veio aqui, quase todas acaba sempre em uma só. E quase vai de encontro com essa. Então tá, a pessoa entrou, ela viu que o tempo de contribuição dela falta 5, 10. Tem gente que perguntou aqui que faltava 2 anos, 1. Ela tem que entrar com o pedido e aí continuar contribuindo até que o processo se finalize. Qual é o procedimento nesse caso, doutora? Se você entrar com um pedido de aposentadoria sem ter completado todos os requisitos para concessão dessa aposentadoria, o pedido vai ser negado. Você só vai ter uma contagem do tempo de contribuição e um parecer do INSS do tempo faltante. Mas também existe uma ferramenta nesse meu INSS que consegue fazer essa simulação do tempo sem precisar entrar com um pedido de aposentadoria para fazer essa verificação se o tempo mínimo necessário para aposentadoria já foi atingido. Muito bem. Tem uma pergunta aqui também. Ele até falou, cita meu nome, é só Mauro. Tá bom. O Mauro pergunta o seguinte, ele contribuía, ele trabalhava em uma empresa por anos, 20 e poucos anos. Depois ele saiu. Essa não é sobre aposentadoria, tá, doutora? Já muda o foco um pouco. E ele saiu da empresa e ficou um período desempregado. Segundo ele, abriu uma MEI, depois aqui eu abri uma MEI, mas depois parei de contribuir. E fiquei, hoje, ele falou que hoje, atualmente, ele está desempregado e não contribui. Se ele falou aqui, se eu sofro um acidente, me causa alguma coisa, eu não tenho direito a nada do INSS para a família, para ele, no caso? Então, o seguinte, se existem uma possibilidade dele conseguir um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, se ele provar invalidez permanente, se ele ainda tiver no período na qualidade de segurado, que existe uma regra pela lei que durante um certo período ele mantém a condição de qualidade de segurado e pode pedir esses tipos de benefícios, independente de estar pagando o INSS. Mas esse tempo é bem curto. Para quem contribui como facultativo, como autônomo, o período é reduzido. E para quem é trabalhador com carteira assinada, o período é um pouco maior. Isso, essa condição, essa carência que existe para pedir benefício sem pagamento, deve ser analisado de acordo com o tipo de qualidade segurado que ele vai ter como seu último pagamento antes de ter sofrido algum acidente ou ser acometido por alguma doença. Então, ele mantém essa qualidade por um certo período. Mas, caso ele não esteja contribuindo e não esteja mais nessa carência, existe um outro benefício assistencial que é devido para as pessoas com deficiência, que hoje tem um conceito mais amplo, que também é concedido para quem apresenta impedimentos de longa permanência que obstrui a sua participação em sociedade. E a jurisprudência também tem admitido esse benefício para quem apresenta essa invalidez permanente, enquadra no conceito de pessoa com deficiência. Mas esse benefício só será devido a ele, não dá direito à pensão por morte, caso vier a falecer em decorrência desse acidente ou doença. Ah, entendi. Então, se ele conseguir um benefício desse, mas deve ser muito difícil também, né, doutor? Porque pelo que a doutora falou aí, a pessoa tem que estar numa situação muito crítica para... É óbvio que aí, né, acho que não teria nem como, acho que também não ter, né? Porque se ela está incapaz de qualquer, até uma vida social, e aí ele, mesmo fora do benefício entrar, também não acho que não, mesmo fora do período, não tem, acho que como também a Previdência não assegurar. Mas aí ele consegue esse benefício, e quando ele morre, ele não, o direito não entra como outro. Por exemplo, se eu amanhã
contribuindo, vier a falecer, a minha família tem, a minha esposa ou meu filho tem o direito da pensão. Nesse Isso. caso, não. A pensão por morte é um benefício da Previdência Social, que é devido aos segurados e seus dependentes decorrentes das contribuições previdenciárias vertidas durante a vida. O benefício assistencial é um benefício de prestação continuada para assistir a pessoa que apresenta impedimentos de longa permanência ou aos idosos acima de 65 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Certo. Doutora, tem uma dúvida, não sei, uma dúvida aqui que mandaram, achei curiosa, mas até teve uma matéria cabrosa esses dias, eu li acho que anteontem, curiosamente, que a esposa manteve o marido que ela recebia, né, a pensão, não, eu não sei quem era o aposentado que ela recebia a aposentadoria, e a pessoa faleceu, ela escondeu num freezer por anos o corpo, e ela continuou recebendo, mas enfim, isso eu tô comentando porque eu li isso aí e falei, nossa, a pessoa que perguntou o seguinte, a pessoa faleceu fora do período de pagamento, né? Porque quando a pessoa, é óbvio, a pessoa faleceu, né? Vamos supor, eu tenho alguém que é aposentado, que convive comigo e tal, eu que cuido da finança dela tal, ela faleceu hoje, mas ela recebe dia X. Imediatamente a pessoa deve comunicar o INSS, correto? Porque tem muita gente que ainda segura um tempo, né? E isso é totalmente arbitrário. Não tem mais essa de segurar um tempo, porque o sistema do Ah, INSS cartório. está unificado com os cartórios. Então, a partir do momento que é registrado o óbito, o próprio cartório tem como obrigação legal de fazer a comunicação imediata ao INSS desse óbito. E, em decorrência dessa comunicação, também tem essa comunicação cai no Banco Central, então qualquer conta existente em nome do falecido é bloqueada. Então, acabou-se essa possibilidade de segurar um tempo e receber, porque existe a obrigação até mesmo dos órgãos que faz o sepultamento de fazer a comunicação. Então, o cartório recebendo a notícia do óbito, ele já dispara no sistema para os órgãos públicos e trava qualquer tipo de pagamento. Ah, entendi. Nesse caso, eu acho que da matéria não foi feito nada, né? Deve ter Esse ocultado, caso né? da matéria provavelmente Eu confesso que eu fez não li alguma inteira. fraude, porque todo ano o INSS exige a prova de vida. A pessoa que é o titular do benefício deve comparecer ao banco ou agência do INSS para provar que está vivo para recebimento do seu benefício. Ou o cuidador, né? Mesmo sendo. Isso, Mas aí, nesse caso, se houver uma fraude, o cuidador vai ser responsabilizado, né? corretamente. E a turma faz a falcatrua, hein, doutor? Aí, a doutora falou sobre a aposentadoria, e aí eu faço eu vou fazer um questionamento, vou entrar nesse, eu não ia entrar hoje, mas dá tempo ainda, da questão da previdência privada, né? A pessoa que tem já contribui com a previdência social, tudo direitinho, ela pode também fazer uma paralela privada, correto? Correto. E isso não dá problema. Não cruza, Não, não. são sistemas diferenciados. Sim. A previdência privada, ela é oferecida por diversas instituições financeiras, por diversas empresas especializadas nisso, como a OAB, existe uma previdência exclusiva para os advogados. Então, existem vários sistemas para custear uma previdência apartado da previdência social que é do governo. Isso, uma não interfere na outra. Certo. Bom, doutora, nós falamos aí, eu quero entrar ainda pelo menos alguma coisa sobre esse tema também, que é o direito público. Mas só finalizando a questão da previdência
social, que tem muita pergunta a fazer, mas aí a gente pode fazer um outro, mas para não ocupar tanto tempo e até para que as pessoas não se dispersem, só vou fazer uma última pergunta para a doutora, e é uma pergunta muito, muito pertinente no momento. É muito importante, doutora, o que a doutora aconselha? Então, a pessoa ela tem dúvida, mesmo que ela entrou lá no site que a doutora até já indicou, para ela ver quanto tempo contribuiu, se ela tem o tempo ou não. É muito importante que a pessoa procure um advogado especialista nesse tema, para que isso possa ocorrer de maneira melhor e eu não diria mais rápida, mas de uma maneira mais consolidada e que ela tenha um resultado. Porque tem muita gente também que reclama que entrou, mas aí depois fala que o valor que ela entrou não era para ser, era para ser mais. Isso ocorre muito, não é, doutora? Ocorre. Tuca, você tem razão. A procura por uma consultoria especializada é no intuito de verificar se todos os períodos contributivos e trabalhados anotados na carteira estão inseridos nesse cadastro. E não estando inserido, o especialista vai saber a tomar as medidas necessárias para regularizar essa situação e todo o tempo que ela tem ao seu favor seja computado. Os valores também de contribuição, ela também tem como, nós os especialistas temos como fazer essa verificação, pois há períodos de insalubridade que tem um diferencial no adicional, que isso interfere no tempo de contribuição, mas também no valor da renda inicial do benefício da aposentadoria. Além de que o especialista tem condições de fazer uma projeção de renda futura, fazer um planejamento previdenciário de qual é o melhor momento para a aposentadoria, pois existe o fator previdenciário que causa uma redução do valor desse benefício. Existe a somatória ainda que perdura sobre o tempo de serviço mais idade, que pode excluir a aplicação do fator previdenciário. Então, às vezes, por meses ou um ano, 2, que seja, a pessoa consegue obter um benefício muito mais vantajoso se tivesse conhecimento desse planejamento do que seria a sua previdência no momento da aposentadoria, buscando previamente com o especialista todo esse estudo do que é melhor para o seu benefício. Eu disse que ia finalizar, mas eu vou entrar aí. A doutora acredita que a falta de conhecimento, né, de até intenção e procura de um especialista acaba atrapalhando a muitos casos. Aí eu vou dar um exemplo de um caso que eu presenciei. Eu estava uma vez fazendo uma matéria no INSS e tinha um senhor muito alterado. Nossa, estava muito alterado numa cadeira de roda. E ele estava saindo da perícia. Ele era caminhoneiro, e provou, mostrou pra gente todos os documentos ali. Ele era caminhoneiro e perdeu um pé, né? O pé direito ainda. E quando ele passou para a perícia, o médico falou que ele estava apto a retornar. Ele falou, mas como que eu vou dirigir sem um pé? E outra, eu não sou taxista, ainda vai com o cotoco, mas eu sou caminhoneiro. Como que um caminhoneiro vai puxar um caminhão, que ele falou lá que ele até era de combustível, com cotoco? Eu não tenho um pé, como que eu vou fazer isso? Aí disse que o perito falou, não sei, isso aí você vê com a sua empresa. E aí eu, na época, falei para ele, e seu advogado? Falou que ele falou, não fui com o advogado. Quer dizer, será que às vezes tudo isso não atrapalha um pouco quando você não está amparado? Não é que ele não estava amparado pela lei, mas quando a gente tem um representante que está ali com a Bíblia do direito na mão, né, vamos dizer assim, com as leis jurídicas devidamente mais apta a debater, não é melhor, doutora? Com certeza, Tuca, porque o especialista ele tem conhecimento de toda essa legislação federal, das normativas internas do INSS, cada interpretação que pode beneficiar o caso dele. Como, por exemplo, esse que você citou do caminhoneiro, eu logo vislumbro, não é problema da empresa.
É problema do INSS com a empresa, pois existe o aplicativo, a aplicação do artigo da lei que fala da reabilitação profissional daquela pessoa que tem a sua redução da capacidade de trabalho. Ele pode não ser um inválido permanente, a ter direito a uma aposentadoria por invalidez, que hoje ela chama aposentadoria permanente, mas ele tem direito a reabilitar para uma profissão que respeite as suas limitações. Tudo isso está na norma, mas nós, como conhecedores e estudiosos, podemos fazer essa análise e aplicação daquilo que é favorável à pessoa para que ela mantenha os seus rendimentos para a sua sobrevivência. Mas, viu, doutora, agora eu finalizo, mas só vou dar uma questão, até para descontrair. Nós sabemos que há anos atrás chegava espirrando lá, caneta comia, né? Aposentava, né? Assim, havia uma questão de avaliação pericial diferente da que tem sido feita atualmente, porque se exige hoje um estudo maior e a medicina também tem evoluído, dando uns parâmetros para avaliação da capacidade funcional. Porque nós temos que tentar manter essa pessoa ativa. O objetivo da Previdência Social não é somente a aposentadoria, é manter as pessoas em atividade em respeito às suas limitações. Existe essa previsão. Antigamente não se falava em reabilitação profissional, pois o INSS não tinha um aparato para conseguir fazer essa reabilitação. Hoje, com o aperfeiçoamento dessas normas e do trabalho realizado pelas agências, hoje em dia eles conseguem formar parcerias para fazer a capacitação desses segurados para que não decorra somente para a aposentadoria, mas sim para uma atividade que respeite suas limitações. Mas eu vi muitos daqueles que chegavam espirrando e já voltavam assim, ó, aposentei. Nossa, e hoje não. Hoje é que nem o rapaz são sem pé de lá e reclamando que tinha que trabalhar. É difícil, isso eu acho que é, como eu falei, é muito importante que a pessoa vá procurar um especialista, que ele faça uma consulta jurídica, tudo direitinho, procure pessoas especializadas também, porque tem muita gente que acaba pegando um advogado criminal, advogado trabalhista. Trabalhista até que já tem o parâmetro também da Previdência Social, mas você vai pegar um advogado criminal para procurar isso aí é difícil, é meio complicado. Então, eu acho que a pessoa tem que saber onde ela busca o devido conhecimento e orientação. Doutora, em breves, assim, para a gente não aprofundar muito, quando eu falei aqui que a doutora é especialista em direito público também, é uma questão que muita gente também não tem conhecimento, né? Eu posso falar de quando eu também tinha. Quando eu falei com a doutora me explicou o direito público, eu mesmo tive o benefício desse tema com a doutora quando eu fui presidente da AMAI, né? O direito público, a senhora me explicava, é o direito constitucional sobre entidades, tudo isso. Dá uma explicada mais ou menos para a gente, doutora. O direito público são as normas que regem a relação do cidadão com os entes federados, com as prefeituras, com o Estado, com o governo federal. Então, nós sabendo um pouco mais de como é esse relacionamento com os entes, facilita a vencer todos os entraves burocráticos existentes para você conseguir a obtenção dos seus direitos ou de uma simples certidão, de documentos que farão a sua diferença para comprovar o seu direito fim. Então, a norma em regência, que seria do direito público, realmente esse relacionamento com os órgãos públicos que poderão assessorar no direito que está buscando. Eu posso aqui dar um testemunho que
quando eu peguei a entidade, né, a presidir, a AMAI, eu busquei, né, uma assessoria jurídica e da doutora, e haviam muitas coisas ali que passavam despercebidos, nunca ninguém não prestou atenção naquilo. E a doutora deu um horizonte e ajudou bem com que nós pudéssemos colocar ali a entidade no eixo. Não que outros advogados não tenham tido a capacidade ou a experiência de ter visto, mas enfim, por não ser dessa área, né, doutora? Então, o direito público é muito importante que as pessoas saibam. Mas não é só entidade, né, doutora? Eu, pessoa física, qual é o perfil do cliente físico para procurar essa especialidade? No dia a dia é para obter certidões, averbações, cadastros, isenções previstas tanto na lei municipal como estadual, benefícios, compensações tributárias. Tudo isso envolve a questão de direito público, que é elementar para você conseguir um crédito ou compensar um tributo com o outro. Um imposto Obter indevido, tudo certidões isso? para você conseguir um benefício em outra esfera, como, por exemplo, até mesmo no INSS. Um imposto indevido, E ou um imposto muito atrasado para a própria questão jurídica fazer a negociação. É para isso, então. a prescrição de créditos devidos dos impostos, tudo isso envolve o direito público. Entendi. Quer dizer, se eu quiser entrar com uma ação contra o abuso da, do valor da água, é com a doutora. É com o especialista em direito público que tem Sim. conhecimento das relações das prefeituras com suas autarquias e concessionárias. Sim, eu falo com a doutora por ser especialista. Já deixa aqui a dica, né? Não podemos também, temos que aproveitar, né? Vamos deixar a dica aqui que quem estiver precisando disso, tem muita gente. Tinha um caso em Jaú que falavam aí em alto bom som, de que algumas coisas eram cobradas indevidamente, como parece que a limpeza pública, não sei se era empresa pública ou era a cobrança de iluminação pública, eu não sei qual que era aí. Então era algo que era a especialidade da doutora, que é o direito público. Havia uma cobrança da taxa de bombeiros embutida no carnê de IPTU de Jaú. Isso aí, por meio de uma ação civil, já foi extinto. As pessoas têm somente agora o direito de reaver os 5 anos anteriores a dessas cobranças. Mas hoje em dia já não tem mais esta taxa inserida no carnê de IPTU. Outra taxa era de iluminação pública, também que por meio de uma súmula já não tem mais esse tipo de cobrança inserida no carnê do IPTU. Eu me recordo dessas ações quando caíram e as pessoas. Tá, é importante que as pessoas saibam que é esse o direito público, então, é essas questões. Mais alguma coisa, doutora? Eu vou deixar essa da Previdência Social aqui para outro programa, para outra entrevista, a gente faz um outro bate-papo. Já vou deixar aqui meu pedido para o doutor Pinho também, para a gente falar também sobre questões trabalhistas, que acho que é muito importante, as pessoas hoje também devem saber isso, principalmente agora que também está tendo muito caso de suspensão, isso, aquilo, com a pandemia, então a gente também poder fazer um bate-papo com ele. Doutora, queria deixar alguma observação? Eu me coloco à disposição num próximo bate-papo nosso para tratar especificamente das regras de transição que são decorrentes da reforma da Previdência, que atinge aqueles que já vêm contribuindo todos esses anos antes da reforma, que existem nuances importantes que talvez você não tenha que esperar atingir a idade de 62, de 65 anos para obter a sua aposentadoria. Então, no momento, a gente pode esmiuçar um pouco mais esse assunto, que isso é de interesse geral da população, pois quem estava contribuindo até hoje
se sente prejudicado, de repente, com novas regras, mas existem regras de transição para essa classe de pessoas que já contribuíam antes da reforma. Ah, entendi, muito bom. Vamos fazer isso, vamos deixar então essa curiosidade aí para a galera, para que ela possa vir. E já vou avisar também, eu acho que já posso falar, né, doutora? Vamos fazer um spoiler aqui. Em breve a doutora vai estar no nosso canal com um programete, né? As pessoas aqui não conhecem muito, mas são programetes de dicas, tá? De dicas e orientações, vamos dizer, orientações jurídicas relacionadas à Previdência Social. Então, são programetes que nós vamos disponibilizar tanto no canal do YouTube, quanto na nossa página, e também, lógico, vai para a página do escritório da doutora, semanalmente aí, orientações jurídicas bem curtinhas que a doutora vai estar passando para quem precisa saber e mesmo quem não precisa ter um conhecimento a mais sobre o tema. Isso vai estar disponibilizado aí, vamos tentar no máximo 15 dias já disponibilizar isso. E vai ser, acho que tenho certeza que vai ser muito legal. Quem quiser ir entrando aí nas páginas, né? Tanto, qual é o Face do escritório da doutora? Mascaro Pinho Advocacia. Então, quem entrar na Mascaro Pinho Advocacia e quiser já deixar suas dúvidas ali, a doutora vai estar respondendo isso daí a cada semana, uma orientaçãozinha rápida para a pessoa ficar mais atenta aí aos seus direitos. E também, lógico, estendo o meu convite ao doutor Pinho para a gente também estar fazendo esse bate-papo trabalhista e vamos fazer o programete do doutor Pinho também, porque o conhecimento é tudo, né, doutor? Às vezes eu falo que a palavra medo vem junto com a falta do conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Exatamente. Muito obrigado, doutora. Uma ótima semana e que os clientes e as questões jurídicas melhorem a cada dia, né? Porque também nós não podemos dizer, vou fechar aqui, que tem cliente também que mistura que advogado demora e que a situação não foi resolvida por falta de interesse ou de ação advocacional. E não é, né, doutor? Não, infelizmente, o nosso poder judiciário não funciona na celeridade que a expectativa de todo cidadão necessita, porque está abarrotado de litígio, cabíveis de inúmeros recursos, então acaba delongando o término da resolutiva disso, mas não por culpa do advogado, mas tudo por questões burocráticas e da lentidão do Poder Judiciário abarrotado de ações, né? Exatamente. É isso. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado ao escritório, ao doutor Pinho. E eu vou fazer assim, até semana que vem. A gente continua o nosso bate-papo na próxima semana. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Boa noite. É isso aí, galera. Valeu mais uma vez estar aqui conosco no nosso canal Opinião Magazine, o canal do conhecimento, da informação, do entretenimento. Doutora Maria Fernanda Mascaro do Pinho, que falou com vocês sobre direitos previdenciários, volta em outra oportunidade para falar de muito mais coisas com você. Semana que vem temos uma entrevista especial para você com o Dr. Paulo do Pinho, ele que vai também falar sobre o direito trabalhista nesse momento da pandemia. É muito importante que você saiba os seus direitos. Ele vai explicar os direitos do trabalhador e do patronal com as questões que a pandemia vem trazendo, que é o cancelamento de contrato, a redução de carga horária. Então, vale a pena você conferir essa entrevista conosco. Continue nos seguindo, inscreva-se, aperte o sininho e continue em nosso canal Opinião Magazine, toda semana trazendo para você uma nova entrevista, um novo conhecimento. Valeu, até a próxima!